Olá, começamos agora mais uma edição do programa Espaço Parlamentar 2009. E o meu convidado hoje aqui nos estúdios é o vereador Edinho Guedes, do PPS. Vereador, obrigada pela participação. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. É a primeira participação do senhor aqui no nosso programa, não é? Sim, a primeira participação e é com muita satisfação que eu inicio essa legislatura, tendo contato agora com o eleitor também, através da TV Câmara, essa ferramenta importantíssima de construção de cidadania na nossa cidade de Jacareí. Bom, o senhor chega então agora como vereador, mas na verdade o trabalho de vereador, os trâmites aqui da Câmara não são novidades, porque o senhor já na legislatura passada o senhor era suplente, né? Sim, eu fui suplente, né? Mas na verdade eu acabei conhecendo aqui os trâmites, porque eu tive a oportunidade também de trabalhar como procurador jurídico da casa em 2004 e 2005. Então, nessa oportunidade eu absorvi bastante os procedimentos da casa. E o ano passado, né, como suplente, assumi a Câmara por 13 meses e tive a oportunidade então, de exercer a vereança e conhecer um pouco mais no dia a dia do vereador. Bom, e agora o senhor retornando à Câmara como vereador, né, eleito, e o senhor também foi escolhido como líder do governo, líder do prefeito Hamilton Mota. Qual é a importância disso? Vamos explicar para o pessoal em casa qual é o papel de um líder de governo na Câmara. Então, bacana essa pergunta porque, na verdade, eu penso que a função do líder de governo tem muito a ver, a mudança dessa função tem muito a ver com a própria existência da TV Câmara. Por quê? Antigamente a função do líder de governo era apenas uma função protocolar de defender os projetos de lei que a prefeitura enviava aqui para a Câmara, de iniciativa do prefeito. Então, cabia ao líder de governo fazer a defesa desses projetos de lei. Hoje, como a sessão de Câmara, por conta da TV Câmara, que é transmitida não só na TV como pela internet, passou a ser um canal de comunicação com toda a sociedade, não só com a imprensa, que muitas vezes pauta suas informações assistindo a TV, mas também pela população que antes não conseguia vir aqui e hoje consegue na comodidade da sua casa assistir a TV Câmara. Então, por conta dessa ferramenta, eu penso que a função do líder de governo é também dar o contraponto das informações trazidas aqui na Câmara, muitas vezes por algum vereador e tal, ou às vezes até pela imprensa, comentado pela imprensa. E muitas vezes a administração ela não tem oportunidade de explicar o que aconteceu, colocar a versão dos fatos, de que forma tem acontecido. E fica uma visão meio míope, né? Uma análise míope, e muitas vezes o munícipe ele não tem a oportunidade de ver os dois lados para formar o seu convencimento. Hoje, o líder da Câmara, eu penso que ele tem essa função, além de fazer essa defesa técnica dos projetos de lei, também esclarecer os assuntos pertinentes da cidade, que seja de interesse público, para que daí sim o munícipe que esteja em casa possa formar o seu convencimento, ouvindo os dois lados, sem formar uma ideia parcial de um lado só do acontecimento. Eu acho que isso é importante. Bom, então com a TV Câmara é um canal a mais aí direto, né, com o munícipe. Sim, então e creio que acho que nos últimos anos na nossa cidade um dos principais canais de construção de cidadania hoje é a TV Câmara, uma TV pública. Jacareí tem uma TV pública e que é uma ferramenta que a sociedade tem que descobrir e utilizar para não chegar na época de eleição, lembrar que existe um vereador, lembrar que existe um prefeito e daí sim procurar o que ele fez. Se acompanhar sempre, vai saber em quem vai estar votando, vai saber quem é quem e vai fazer a escolha de forma mais consciente. Acho que fica tudo mais transparente mesmo, né? Isso é importante. Bom, vamos falar então um pouco dos projetos que o senhor fez então quando suplente, né? Eu acho que um dos importantes projetos aí de destaque foi a proibição de carro forte aqui na região central da cidade. O porquê disso? Sim, então infelizmente nós tivemos uma experiência em 2001 de um assalto a carro forte num supermercado aqui da cidade, onde houveram 6 mortos e 15 pessoas alvejadas com o tiroteio. Então, com a ocorrência disso, foi constatado que, de fato, o carro forte é como se fosse uma bomba relógio, né? Ele é muito atrativo para o assalto, e o fato dele poder parar em pleno centro da cidade e os seguranças transitarem com os malotes, junto com os pedestres, tal, isso é realmente uma insegurança muito grande. Fora também, em segundo plano, a questão do trânsito, que atrapalha muito o trânsito. Então existia uma proteção aos carros fortes dada
pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, desde 87, que ele pode parar e atrapalhar o trânsito e não ser multado, porque ele é um transporte essencial, enfim. Só que o município ele pode legislar sobre postura, né? E pegando essa brecha, né, a gente aproveitou uma lei que já existia, mas não estava sendo aplicada, aprimoramos a redação dela para que ela pudesse ser de fato aplicada. Então hoje, os carros fortes não podem parar no centro da cidade. Se quiserem fazer esse transporte, vai ter que fazer das 8 da noite às 8 da manhã, parando em frente o banco. Ou se quiser fazer durante o dia, as agências bancárias vão ter que construir uma vaga dentro. Específica para o carro entrar. Isso. Hoje a agência do HSBC investiu R$50 mil e já tem a eclusa do carro forte lá dentro. Então o carro para, fecha. Os próprios seguranças do carro forte se sentem mais seguros, né, segundo o relato deles. Para eles mesmos. Então a gente está numa campanha muito grande de fiscalização. Então é muito importante que a comunidade, ao ver isso, né, ligue no telefone 39559000, que é da prefeitura, e faça a denúncia para que a população também ajude os fiscais aí a cobrar cada vez mais. Hoje nós já temos 8 agências que tomaram a primeira multa de R$5 mil e 3 agências que tomaram a segunda multa de R$10 mil. Se tomar a terceira multa, recebe a proibição de funcionamento da instituição, perde o alvará de funcionamento. Então, isso graças à pressão que a sociedade também tem feito. Então, é uma construção conjunta, a gente sabe que a prefeitura tem uma carência de um maior número de fiscais no centro, mas eu acho que a gente tem caminhado muito bem e construído aí uma realidade que antes não existia na nossa cidade. Bom, vamos falar também de um outro projeto do ano passado, feito pelo senhor, que o senhor conseguiu com que moradores aqui de Jacareí, que tinham dívidas cobradas judicialmente pela prefeitura, então essas pessoas não fossem mais obrigadas a pagar taxas judiciais, não é isso? Na hora de quitar essas dívidas? Sim, o que acontecia é que alguns moradores que por algum problema financeiro não conseguiram quitar em dia os seus impostos, a prefeitura, por obrigação legal, ela é obrigada a cobrar judicialmente, ela não pode esperar, né, nem deixar que o dinheiro público não venha, que um pague e o outro não. Então ela é obrigada a cobrar. Quando ela entra com essa ação, o Poder Judiciário ele cobra uma taxa para se entrar com uma ação. Como a prefeitura faz parte do Poder Público, ela não paga. Então só quem pagaria é quem está sendo executado. Daí quando o munícipe junta o seu dinheirinho e vai lá na prefeitura para parcelar, quero pagar. A prefeitura ela pede então a suspensão do processo. Como ela não paga a taxa, o munícipe ele é intimado a pagar essa taxa. Só que essa intimação era feita pela prefeitura e essa taxa é uma taxa estadual. E não cabe a prefeitura cobrar um tributo estadual. Então essa era a inconstitucionalidade da lei. Então eu redigi, né, um projeto de lei que foi aprovado, tirando essa obrigação. A partir de agora, a partir de janeiro de 2008, né, todos os moradores que têm essa dívida, eles pagam só o imposto e as correções, não pagam mais essa taxa, que era inclusive colocar dentro do parcelamento. E eu fiz isso porque muitas vezes o valor era pequeno e o valor da taxa era quase o valor do que era devido. Então era prejudicial até para o município, porque era uma dificuldade criada para o morador quitar a sua dívida com a prefeitura. Então eu acho que a prefeitura tem que ter a visão de facilitar, não de dificultar. Esse era um problema que estava desde 1992 no Código Tributário Municipal. E fiquei muito feliz de ter a oportunidade de ter corrigido isso. E é algo que, de fato, tem ajudado muitos moradores que tinham, de repente, essa dificuldade a mais e hoje está conseguindo resolver sua vida com a prefeitura. Pois é, muitas vezes a pessoa conseguiu dinheiro para quitar a dívida, mas aí também tinha mais essa taxa. Aí acabava dificultando, né? Exatamente.